Bem-vindos de volta então aos vídeos de PHP intermédio e avançado, e no final do vídeo anterior deixámos aqui tudo em stand-by devido a um erro que, como podem agora observar, está resolvido. E por uma razão simples, é que realmente o facto de estarmos aqui a explicar SQL para inserir e SQL para ir pesquisar permitiu-nos fazer esquecer que tínhamos aqui um ciclo for each para tentar apresentar resultados de uma pesquisa. Ora, nós neste caso inserimos valores, daí que o erro que estava a aparecer era exatamente pelo facto de nós estarmos aqui a tentar fazer apresentação de resultados que na prática não existem. Eu esqueci-me de colocar aqui o comentário e, portanto, neste caso o que acontece é o seguinte: cá temos então aqui a nossa base de dados sem o novo utilizador que nós queremos inserir, que é aqui o Sr. Custódio Fagundes. Temos então aqui a nossa instrução select com os diferentes parâmetros que nós vamos passar, neste caso o número do cliente, o nome, a morada e a data de nascimento. Depois fomos definir aqui o ligação prepare, atribuímos a resultados. Resultados depois foram sendo introduzidos diferentes parâmetros no resultados, neste caso os 4 parâmetros que depois vão substituir os valores ali na string, e depois quando o execute é chamado à coação, automaticamente os valores dos parâmetros vão substituir ali dentro aqueles valores que estão dentro do values e vai adicionar-me então o utilizador à base de dados. Vamos agora finalmente testar isto e penso eu com sucesso, ok, e cá está. Vamos agora consultar aqui a tabela de clientes e, como podem ver, cá está Custódio Fagundes, Valência e ali aquele valor. Vamos agora eliminar, selecionamos, remover e eliminar o cliente, ok, sim. Ora, o que acontece neste caso também é que, à semelhança daquilo que nós fizemos com o select, eu posso simplesmente aqui alterar tudo isto por pontos de interrogação. O que, de uma forma ou de outra, me poderá facilitar ou dificultar as minhas operações com SQL. Facilitar porquê? Porque vai tornar as instruções extremamente mais curtas, em termos de tamanho, ok? No entanto, vai acabar por dificultar a sua leitura no caso de eu ter que analisar por que motivos é que existe um determinado erro. Porquê? Porque eu posso ter aqui um conjunto, por exemplo, neste caso temos uma tabela com 4 valores, mas poderia ter uma tabela com 40 valores diferentes. Ora, utilizar 40 pontos de interrogação não é propriamente a forma mais legível de se escrever uma instrução de SQL. No entanto, cá vamos nós então utilizá-la. Neste caso, substituímos então aqui o bind param, não pelo nome do parâmetro, porque já não é usado na nossa string, mas sim por uma sequência de números. Pode ser 1, 2, 3 e 4. Sendo que o parâmetro 1 corresponde ao primeiro ponto de interrogação que vai aparecer, o parâmetro 2 ao segundo, o terceiro e o quarto. Vamos aqui então refrescar. Como podem ver, não existe aqui nos nossos clientes o Sr. Fagundes, porque foi apagado. Vamos aqui refrescar. Ok, cá está. Reparem como a minha string foi completamente alterada, mas o resultado obtido é o resultado desejado. Cá está o cliente 20, António Fagundes, morada Valência, 1971, 520. Ok? E, portanto, estamos aqui a explorar aos poucos qual é a aplicabilidade destes parâmetros. São muito interessantes porque criam um certo paralelismo com outras linguagens de programação que, por questões de segurança, optaram então por permitir que os utilizadores tenham acesso a estas funções de adicionar parâmetros para não ter que fazer concatenações extremamente perigosas nas strings das queries. Isto é, quando nós apostamos em colocar aqui concatenações de números de variáveis, perdão, de valores de variáveis, corremos o risco de estar a permitir aos hackers que nos façam o tal sistema de SQL injection, isto é, a introdução no meio dos meus valores, em vez de ter aqui Custódio Fagundes, ter aqui, por exemplo, um delete qualquer coisa, e automaticamente estaríamos aqui a abrir a nossa aplicação web, o nosso site, há a possibilidade de um hacker poder danificar
resultados da nossa base de dados ou, inclusive, ter acesso a um conjunto de informações confidenciais. E, portanto, estas são as formas de nós utilizarmos aqui o bind param e o bind value, sendo que o bind value, eu vou agora aqui só substituir, apenas para recordar, bind param por bind value. O bind value pode funcionar desta forma, da mesma forma que pode funcionar substituindo aqui o nome das variáveis pelos respectivos valores. Eu pessoalmente considero que não é uma forma tão segura, mas ainda assim existe essa possibilidade.